Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, irmão e irmã. Nesta sexta-feira, dia 31 de julho, escutemos o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Jesus volta para Nazaré, sua pátria. Depois de Jesus ter realizado muitos milagres, ter narrado as parábolas na região ali do lago da Galileia, ao redor de Cafarnaum, passa em Nazaré para seguir em direção a Jerusalém, juntamente com os seus discípulos, onde ele ali dará a sua vida por nós. E agora se encontra, volta para a sua pátria, pois pela primeira vez ele foi até expulso, quiseram até matá-lo, e ele pensa: pelo menos agora vou lá para ver se me acolhem. Porém, a conclusão é esta: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. É uma queixa. É um Deus que é rejeitado. Ele foi um grande taumaturgo, ou seja, alguém que operou façanhas, milagres, foi um grande sábio, foi um grande profeta, mas quando começa a ensinar na sinagoga de Nazaré, onde ele ali frequentou várias vezes, seus conterrâneos só conseguem enxergar o que Jesus foi antes de sair de Nazaré. Tudo o que Jesus realizou nas outras cidades, os milagres, os prodígios, não é levado em conta. Eles têm uma percepção seletiva. E lá enfrenta o grande paradoxo. Na sua pátria, em Nazaré, os seus o rejeitam. E percebemos que a familiaridade com Jesus produziu preconceito e não fé. De tanto vê-lo, não o viam. Estavam tão próximos que foram incapazes de perceber que naquele homem havia um grande mistério. Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Mas não importa a admiração para Jesus. Ele não quer apenas admiradores. Ele quer, sobretudo, discípulos. E reconheciam ao mesmo tempo de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres. Na verdade, eles se estão perguntando pelas credenciais de Jesus, como estudantes. Onde ele aprendeu tudo isso? Pois de Nazaré não pode vir algo de bom, né? Será que pode vir algo de bom de Nazaré? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, eles tinham a cabeça cheia de perguntas, mas o coração vazio de fé. Para os conterrâneos de Jesus, o Salvador da pátria só poderia vir de fora, e de preferência dos palácios luxuosos e dos templos sagrados. Pois de Nazaré pode vir algo de bom. O Salvador, o Messias, não pode ser irmão de Tiago, de José, de Judas, não pode ser irmão da Clê, do Paulo, da Fernanda, da Enide, da Rosilda, da Isabela, da Susana, da Cicinha e de outros nossos irmãos e irmãs.
Não, não pode ser. Nós procuramos mestres poderosos, procuramos um Messias salomônico, pensavam os conterrâneos. E nós, como pensamos? E Jesus apenas se define como um profeta. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Na sinagoga de Nazaré, Jesus havia aprendido a palavra e agora ensina. E ficavam admirados, mas em vez de abrir-se ao mistério, há um fechamento. Eles se fecham. Trata-se de uma admiração sem fé. Admiraram sua sabedoria e seu poder, mas rejeitaram a sua mensagem. Julgaram pelo externo. Não ele, o filho do carpinteiro? Nós julgamos também as pessoas pelos aspectos externos. De tanto vermos o outro, não vemos. Perdemos o sentido da sacralidade do homem na sua vida ordinária, na sua vida comum. Deixamos de enxergar o mistério. Quando se encontra um personagem famoso pela primeira vez, a nossa tendência é que nos emocionemos. Mas quando vemos esse personagem todos os dias, é como se fosse um vestido velho, uma roupa velha. Isso pode acontecer também na vida espiritual e até pode acontecer com a comunhão eucarística. Nós comungamos todos os dias e perdemos aquele aspecto da sacralidade, aquele aspecto da devoção profunda. É muito comum agora, quando os irmãos comungam, nesse tempo aí do coronavírus, muitos choram, se emocionam, isso tudo é bonito e belo, mas por que não chorar todos os dias e receber a Cristo como se fosse a primeira vez? Por que precisamos ter uma devoção profunda quando perdemos? Por que não valorizarmos intensamente cada dia e vivermos de forma nova aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, como se fosse a primeira vez? Podemos nos acostumar com o que é comum e até perdemos o entusiasmo. Até nas relações, nós vemos no início se valorizava tanto o outro no namoro, quando se casa com a rotina, dizem que a rotina não é a rotina que faz com que perca-se o entusiasmo, é a nossa incapacidade de ver o outro pela primeira vez. Mas se houver uma abertura ao outro para enxergarmos o mistério no dia a dia, no cotidiano, como seria diferente as nossas relações? Como seriam diferentes? Nada é mais perigoso para a alma do que se acostumar com o sagrado. É preciso resgatar a capacidade de se admirar diante daquilo que é cotidiano e rotineiro. Não é a rotina que prejudica os nossos relacionamentos, irmãos. É a nossa incapacidade de sermos criativos e olharmos não o externo, mas vermos no outro, na sua singularidade, na sua simplicidade, a beleza. Jesus não foi aceito na sua carne, na carne humana. Essa foi a primeira heresia da humanidade. Não aceitar a fraqueza da carne de Cristo e da sua carne crucificada. Nós queremos ser como Deus, mas rejeitamos um Deus que seja como nós. Os nossos primeiros pais pecaram porque queriam ser como Deus. A serpente diz, ó, se comerdes do fruto da ciência do bem e do mal, sereis como Deus. E essa é a grande petulância do homem. Querer ser Deus sem Deus. E quando Deus assume a nossa carne, quando ele se tornou Emanuel, Deus conosco, rejeitamos. Ele veio para os seus e os seus não acolheram. E é justamente isso que nos salva, é Jesus assumir a nossa carne.
O que não é assumido não é redimido. É um Deus demasiado humano. Como Deus poderia se manifestar nesse homem comum que cresceu conosco, em Nazaré? Nesse homem, tudo semelhante a nós, como aceitar? E justamente aí está o mistério. Deus se solidariza com a nossa história. Deus fala nos acontecimentos. Deus fala nas pessoas. Deus só não fala nos templos. Deus fala no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Deus se encarna na nossa existência trivial, no nosso cotidiano. Ele torna-se o Emanuel, ele é o Deus conosco, não só em Nazaré, mas hoje, irmãos, hoje. Mas queremos um Deus diferente daquilo que somos, queremos algo extraordinário. E se nós víssemos hoje a Jesus como ele era em Nazaré, será se acreditaríamos nele como Filho de Deus? Os sábios procuravam a sabedoria, os religiosos o poder, mas Jesus é um homem que terminará na cruz, ladeado de ladrões. Então, não é o cotidiano, não é o trivial, não é o ordinário, não é o comum, não é a rotina, não é o familiar que é o problema, que faz com que nós, não é isso que faz com que nós não admiremos o outro. O problema não é o sol que nasce e se põe no mesmo local, mas é o olhar daquele que, ao ver o sol todos os dias, não o vê como se fosse a primeira vez. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.